Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que aqui nos encontramos para a nossa palestra nesse mês de maio e desta vez dando continuidade a uma palestra que fizemos no mês de abril. E o nosso propósito é o de divulgar essa ideia de que podemos ler o Evangelho de Jesus a partir dos olhos, a partir das chaves apresentadas por Joana de Ângeles. E essa palestra hoje ela é muito significativa na véspera de um Dia das Mães, porque Joana de Ângeles é a grande mãe espiritual do movimento espírita no Brasil. Uma mãe na qual nós encontramos consolo, encontramos também advertências muito fortes, muito firmes, e uma mãe em que encontramos também muita sabedoria. Então ela representa para todos nós esse grande arquétipo materno, completo de uma mãe em todos os seus sentidos. E fazer essa palestra nessa noite é apenas não só a nossa homenagem a esse espírito que tem guiado o movimento espírita e para a qual nós fundamos esta casa em sua homenagem, mas também é a nossa homenagem a todas as mães encarnadas e desencarnadas que aqui estão. As mães dos filhos biológicos, as mães dos filhos dos compromissos reencarnatórios, as mães dos filhos adotivos, as mães das ideias no bem, as mães daqueles que se comprometem com um novo momento na Terra, enfim, uma homenagem a todas as mulheres que se comprometem com a ideia da maternidade nas suas mais diversas formas de interpretação. Para começar a nossa palestra, nós queremos lembrar algo que dissemos na palestra anterior e que é muito importante para que nós compreendamos a ideia central. É o de que a vida de um autor acaba se revelando de forma muito forte em sua obra. No âmbito dos estudos da crítica literária, essa é a chamada vertente da crítica biográfica, que dá certo para a análise da obra de muitos autores encarnados, mas que no âmbito da literatura espírita nós vemos que é um primor para analisarmos a obra de Emmanuel e a obra de Joana de Ângeles, porque a vida ou as vidas desses espíritos aparecem de uma forma muito recorrente e muito forte em suas obras. No caso do espírito Joana de Ângeles, nós temos o detalhe significativo que vai nortear toda a sua literatura a partir do médium Divaldo Franco, que é o fato de ela ter vivido com Jesus, na época de Jesus, ter conhecido o Mestre, ter feito parte daquela região. Aqui a mensagem de Emmanuel lida no início disse que era um vilarejo pequeno, um punhado pequeno de amigos, a partir do qual Jesus instaurou a nova era na humanidade. Joana de Ângeles entra, segundo a narrativa do evangelista Lucas, para o rol das chamadas mulheres piedosas. E comparada com Lívia Lentulus, a grande personagem do livro Há 2000 anos, ela foi daquelas mulheres que abriu mão da sua condição de ser a representante do Império Romano, de estar casada, aliás, com o representante do Império Romano, abriu mão daquilo que era a aparência na sua reencarnação para buscar o que era a essência, e foi ao encontro de Jesus, tendo tido a oportunidade, segundo o espírito Humberto de Campos, de dialogar com Jesus, de ter sido fraternamente atendida pelo Mestre, e como dissemos, isso deve ter sido tão forte e a sua presença tão marcante que o evangelista Lucas vai listá-la entre as mulheres piedosas que acompanharam a crucificação de Jesus. E esse fato vai então reverberar na obra desse espírito. Aquilo que se chama de a série psicológica da obra de Joana de Ângeles, que vai começar no ano de 1989, com o livro Jesus e a Atualidade, na verdade consiste, na nossa muito limitada avaliação, numa espécie de condensação
do que é a forma de Joana de Ângeles ler o Evangelho, a passagem de Jesus na Terra, fixando-se naquilo que Allan Kardec, na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, chama de o ensino moral do Cristo. A série psicológica consiste exatamente nessa condensação, porque toda a obra do Espírito Joana de Ângeles é uma obra atravessada por uma leitura psicológica das passagens de Jesus. E, nesse sentido, ao apresentar o Jesus psicoterapeuta, ela vai se alinhar ao que existe de mais contemporâneo, de mais moderno, no âmbito da chamada psicologia profunda ou psicologia analítica, aquela que visa identificar no ser humano muito mais do que um ser cognitivo, social e biológico, mas que o identifica e que o trata e o considera como um ser interexistencial. Por isso chamada de psicologia profunda. A expressão Jesus psicoterapeuta ficou conhecida na área da psicologia a partir da obra da psicoterapeuta Hannah Wolff, que, vinculando a sua formação em psicologia analítica com a sua formação cristã, legou, na década de 80, a sua área e a todos nós que tivemos a oportunidade de ler depois, um livro que tem exatamente esse título, Jesus Psicoterapeuta. Mais recentemente, uma nova leva de estudiosos no campo da psicologia e que tem uma formação cristã, tem aprofundado essa tese de Jesus Psicoterapeuta. E no âmbito da literatura espírita, nós vamos encontrar exatamente na obra do Espírito Joana de Ângeles essa forma de ler o Evangelho de Jesus, ou as narrativas nos 4 Evangelhos. Jesus é, por excelência, o grande psicoterapeuta. E nós vamos encontrar isso já no seu primeiro livro, que é o livro Messe de Amor, cuja lição de número 59 está intitulada Jesus Contigo. E nessa lição nós já vemos Joana de Ângeles inaugurar essa tese do Jesus psicoterapeuta. De forma geral, em que consiste uma psicoterapia? Consiste num encontro semanal com o terapeuta. Na maioria das vezes, nós falamos muito mais do que escutamos. Há determinadas vertentes em que as pessoas que estão na condição de paciente dizem que falam durante toda a sessão, falam durante meses, algumas durante anos, e o papel do psicoterapeuta é apenas de acompanhá-las, de olhá-las. Em outras formas, o psicoterapeuta, aqui e acolá, ele vai intervir, ele vai fazer perguntas, ele vai apresentar ao paciente determinados questionamentos. Em outras circunstâncias, esse psicoterapeuta vai fazer com que o seu paciente possa externar de forma artística ou no psicodrama as suas dificuldades, as suas dores, os seus conflitos íntimos. De modo geral, é uma psicoterapia da palavra, em que aquele que está na condição de paciente fala, porque precisa muitas vezes de uma escuta sensível para que possa então, ouvindo-se e sentindo-se ouvido, sentir quais são os seus conflitos e reverberá-los. Joana de Ângeles vai nos ensinar aquilo que nós poderíamos chamar de uma psicologia às avessas a essa. Em vez de nós falarmos, a psicoterapia com Jesus consiste em ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Se nós observarmos nos 4 evangelhos, nós veremos Jesus sempre narrando histórias e sem nenhum demérito ou nenhuma depreciação à sua condição de rei solar. Jesus foi um excelente contador de histórias. As parábolas consistem num capítulo à parte na experiência de Jesus conosco. Nós vamos encontrar Jesus em certas ocasiões apresentando questões, como por exemplo, para aquele que não sabia quem era o próximo, e Jesus havia narrado a história do bom samaritano. E como seu interlocutor, estando imerso num outro paradigma, numa outra lógica de vida, após ter narrado toda a história do bom samaritano, Jesus perguntou para ele: que te parece
que é aquele que ama o próximo. E o interlocutor não soube responder. Jesus fez certos questionamentos, mas contou muitas histórias. Foi também muito assertivo quando era preciso ser assertivo. Por exemplo, quando diante de Pilatos, no processo avançado daquele interrogatório absolutamente sem fundamentos que levou para a crucificação, diante do soldado que o esbofeteou, Jesus, que já estava ali como um homem fisicamente vencido, mas que era a alma em pé da humanidade, olhou para o soldado e disse: se digo a verdade, por que me bates? Então, Joana vai desvelar para nós esse psicoterapeuta completo, que vai nos contar uma história quando nós precisamos ouvir uma história para refletir. Aquele psicoterapeuta que tem uma versão, por vezes, de um grande pai, que nos coloca no colo e nos conta uma narrativa para nos consolar, para fazer com que nós comparemos determinados elementos da vida, determinadas circunstâncias da existência. Vai nos apresentar também um psicoterapeuta que não nos censura, como, por exemplo, diante de Madalena, naquela situação em que ela fora apresentada como uma mulher adúltera, e ele vai olhar para ela e vai dizer: se não te condenaram, também não te condeno. Vai e não tornes mais a pecar. O psicoterapeuta que estimula, portanto, a recomposição do seu paciente, porque sabe que todos nós, no processo evolutivo, temos muito mais facilidade de nos encontrarmos com o erro ou com aquilo que em psicologia se chama a sombra do que nos encontrarmos com a luz. E sendo um psicoterapeuta em profundidade, Joana vai destacar a sentença de Jesus quando ele diz: vós sois a luz do mundo. Então, esse psicoterapeuta que conta histórias, que questiona quando necessário questionar quem é mesmo o seu próximo ou quem é a minha família, se não a família universal. O psicoterapeuta que estimula a que nós possamos encontrar o lado luz da nossa vida, e o psicoterapeuta das palavras que às vezes são muito fortes e enigmáticas para nós, como é preciso odiar pai e mãe, ou talvez uma que, num campo de tanta violência e belicosidade como a nossa, um psicoterapeuta que diz que é preciso guardar a agressividade, ou seja, embainhar a nossa espada. Então, Joana vai nos desvelar esse psicoterapeuta. E como dizíamos, no seu primeiro livro, Messe de Amor, no capítulo 59, ela vai revelar isso que chamamos de uma psicoterapia às avessas, porque em vez de falarmos, a nossa condição nessa psicoterapia é a de ouvirmos o que Jesus tem a dizer. Então, em Messe de Amor, ela diz, nos 2 primeiros parágrafos, o seguinte: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Vejamos que é o primeiro requisito dessa psicoterapia que ela apresenta. A semelhança daquela ida semanal ao terapeuta, ao psicólogo, ao médico, a ida que é prevista, aquilo que está na nossa agenda hoje como um check-up semestral ou anual, Joana de Ângeles nos traz como uma recomendação, um compromisso para a nossa agenda. Encontrar-nos com esse psicoterapeuta divino é, na tese de Joana de Ângeles, uma decisão de nossa parte. E uma decisão que deve ser preventiva. Em vez de nós só nos encontrarmos com ele no momento da aflição, quando teremos pouca capacidade para o raciocínio, a emoção embotada, que nós possamos nos encontrar com Jesus ao longo da nossa vida. Por isso, a recomendação número 1 do primeiro parágrafo do texto, Jesus contigo, diz: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Então, nós temos não apenas a indicação da agenda, o compromisso periódico com Jesus, mas a indicação de que esse psicoterapeuta
que nos pode contar histórias, que pode nos fazer os questionamentos mais profundos que nós não temos coragem ou condição de refazer, Ele poderá fazê-lo, porque permanecerá em nossa casa uma vez por semana, se nós assim agendarmos e se assim o desejarmos. Então, a nossa benfeitora está aqui nos dizendo que essa psicoterapia ela é acessível a todos nós. Basta que nós nos coloquemos na condição de acessibilidade, que Jesus virá em nosso encontro. E aí, como uma psicoterapia, nós precisamos nos preparar. Porque quando nós vamos ao médico, nós fazemos uma lista do que vamos dizer a ele, quais são as nossas queixas. E às vezes há médicos que, para encerrar a sua anamnese, eles nos perguntam, alguma queixa a mais? Exatamente para que nós nos lembremos o que temos a dizer, o que sentimos, o que nos incomoda. Quando nós estamos num processo psicoterapêutico, por vezes durante a semana nós temos os chamados insights e nos lembramos, e alguns psicólogos recomendam anote. Nós vamos conversar sobre isso na próxima sessão ou oportunamente. Nós precisamos então nos preparar, porque se nós não nos prepararmos para essa sessão de psicoterapia, nós perderemos o tempo. Como muita gente perde o tempo quando vai para uma sessão como essa, porque não diz nada, porque não deseja falar, porque não quer se expor. Às vezes imagina-se sendo censurado e muita gente se sabota numa circunstância como essa, porque não se permite vir à tona para ser apoiado. Então, da mesma forma, Joana vai nos recomendar que nós nos preparemos. Devemos dedicar uma das 7 noites da semana e, na sequência, ela diz, prepara a mesa, coloca a água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família, Jesus virá em visita. Então, vejamos que esse modus operandi, essa etapa da preparação, fala de uma psicoterapia que é em grupo, que é em família, que permite exatamente que o conflito que é de um seja tratado harmoniosamente por todos, ou o conflito que é de todos possa ser ali abordado de forma evangélica, terapêutica e preventiva, para que todos tenham vida, tenham saúde e, como disse Jesus, tenham vida em abundância. Na sequência desse texto muito bonito, Joana vai dizer que quando uma casa faz o evangelho no lar, toda a rua se ilumina. Quando num prédio de apartamentos, uma das moradas faz o evangelho, todo aquele prédio se ilumina. E vejamos que a sua tese do Jesus psicoterapeuta é uma tese que tem desdobramentos, porque aquele que se encontra com Jesus vai exatamente se descobrir, como diz a sua obra Autodescobrimento, da década de 90, ou mais recentemente a expressão que a benfeitora está utilizando. A pessoa vai se auto-iluminar. E aquele que se trata, aquele que tem saúde emocional e espiritual, se ilumina, ele estimula os demais para que possam buscar esse mesmo caminho. Porque da mesma forma que nós admiramos uma pessoa pela sua beleza, pela sua destreza, pela sua inteligência, pelas suas habilidades, e essas pessoas muitas vezes são inspiração para todos nós, para começarmos uma atividade nova ou para testarmos uma habilidade que temos, mas nunca nos arriscamos. Da mesma forma, alguém que tem saúde emocional, e nos dias de hoje, alguém que tem uma saúde rara num país como o nosso, que é a saúde moral, ela é fonte de muita inspiração. Alguém que, diante dos embates da vida, consegue ultrapassá-los com tranquilidade, é fonte de muita inspiração. Por que é que Chico Xavier arrebata multidões? Porque aquele homem teve saúde emocional, moral e espiritual para enfrentar os grandes embates de sua vida. Quando nós lemos o livro O Voo da Garça, que tem muitas fotos,
um livro que inclusive foi lançado na Seja pelo nosso amigo John Arley, uma coisa nos chamou a atenção a partir inclusive de uma das observações do autor. Era observarmos nas fotos, ou através das fotos, como Chico havia envelhecido, e relacionando as fotos a determinados episódios marcantes que ele passou, nós vimos assim a feição de um homem abatido, mas nunca vimos a feição de um homem vencido, exatamente pela saúde emocional e pela saúde espiritual que aquele homem teve, e por isso é fonte de tanta inspiração para todos nós. Nos dias de hoje, o grande ícone da saúde emocional e espiritual é o Papa Francisco, admirado por cristãos de todos os segmentos, porque aquele homem, aos 78 anos de idade, demonstra não apenas vitalidade orgânica, mas vitalidade emocional e espiritual. Divaldo Franco, aos seus 90 anos, é um desses ícones da saúde espiritual e emocional. E, nesse sentido, apresentando esses três nomes, nós observamos um ponto em comum. Eles seguiram a psicoterapia de Jesus, entregaram-se a essa psicoterapia de fôlego e de fundo. Isso não significa dizer que eles não tenham vivido problemas, que não tenham tido dificuldades, que não tenham passado por testemunhos, ao contrário. Talvez passaram por testemunhos muito maiores do que nós. E para sermos honestos com essa frase, nós tiramos o advérbio de dúvida. Não é que talvez eles tenham passado, é que certamente eles passaram por muito mais dificuldades do que nós e por dificuldades muito mais intensas, mas a sua saúde espiritual lhes permitiu atravessar com confiança. Então, Joana de Ângeles vai nos apresentar essa psicoterapia de Jesus, que já tem esse diferencial. Nós precisamos ouvir o Mestre. Diferentemente de chegar para Jesus e falar num primeiro momento, de expor, nós precisamos ouvir. O que para nós é um fortíssimo exercício. Para todos nós ocidentais, sobretudo nos dias de hoje, em que, por exemplo, nós estamos vivendo a era dos tagarelas com o WhatsApp. Nós temos muita dificuldade de silenciar, de parar, de ouvir. Mais do que silenciar, parar e ouvir, nós estamos com uma extrema dificuldade de escutar. Porque nem todos que ouvem escutam, muito poucos escutam. Nós saímos da palestra e alguém pergunta sobre o que o expositor falou, nem sei. Ou seja, nós ouvimos, mas não escutamos. Nós estamos muito acostumados a fazer duas coisas ao mesmo tempo, o que não é tão bom assim. Eu estou acostumadíssima a fazer duas coisas ao mesmo tempo, percebo que isso não é bom para mim, porque eu não tenho foco nenhuma nem noutra coisa. Vejo os meus alunos assistindo aula e, ao mesmo tempo, postando nas redes sociais. Tenho observado, são os alunos com menor desempenho nas disciplinas, quaisquer que sejam elas, nas disciplinas teóricas e nas disciplinas aplicadas. Então, a psicoterapia de Jesus já tem um diferencial e um desafio. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos nos asserenar e nós precisamos marcar esse encontro com Jesus. Não é que Ele não nos permita expor, porque há momentos em nossa vida que nós precisamos, inclusive, se fosse possível, um tete-a-tete com o Senhor. Nós precisamos conversar, nós precisamos dizer. Mas para que nós consigamos dizer e dizer com equilíbrio, com maturidade, de fato com senso de percepção de qual é o problema, nós precisamos exercitar essa escuta que deve ser uma escuta sensível, e esse é o termo técnico em psicologia, a escuta sensível da mensagem de Jesus. E nós encontramos no livro Em Busca da Verdade, no seu prefácio, uma observação muito importante da benfeitora quando ela diz: utilizamo-nos, mais uma vez, da excelente psicoterapêutica de algumas das excepcionais passagens de Jesus, em cujo bojo se encontram lições psicoterapêuticas valiosas para a conquista de si mesmo e para a integração do ego-self. Esse parágrafo da introdução de Em Busca da Verdade me diz muitas coisas.
Primeiro, o espírito Joana de Ângeles me parece aqui revelar que nunca esteve distante dessa leitura psicológica da mensagem de Jesus, que a sua perspectiva sempre foi essa: identificar a simbologia profunda, no sentido psicológico do termo, de quais eram os arquétipos nossos que Jesus revelou ao narrar parábolas. Quais eram os grandes arquétipos da humanidade que Jesus revelou ao apresentar sentenças. E ela vai dizer que se utiliza mais uma vez, porque no bojo dessas lições apresentam-se lições e não são quaisquer lições. O adjetivo aqui faz toda a diferença. Não são lições moralizantes, teológicas, lições bonitas, não. São lições psicoterapêuticas, valiosas para a conquista de si mesmo. E essa é uma chave de leitura da obra do espírito Joana de Ângeles. É o autor na literatura espírita que tem nos conduzido assim no aprofundamento de uma questão de O Livro dos Espíritos, que é a questão 919 e no seu desdobramento a 919A. Quando Allan Kardec, questionando aos espíritos que o assessoravam sobre como fazer esse processo de descoberta da verdade, e aí a resposta que lhe é dada. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E na sequência, na 919A, o Espírito Santo Agostinho, assinando a resposta, vai apresentar então um roteiro de autodescobrimento, o que é uma grande lição de vida e um detalhe precioso na construção de O Livro dos Espíritos, porque a 919 é uma questão não assinada, mas o roteiro, o modo de fazer, o processo, vem assinado com uma biografia que foi uma biografia de encontro com Jesus. Então, o espírito Joana de Ângeles, sem menosprezar nenhum aspecto de sua obra, tem se dedicado a aprofundar as duas respostas das questões 919 e 919A. É como se de todo o Livro dos Espíritos ela pensasse essas duas questões e dissesse: meus filhos, para que possais encontrar Jesus, observai esses itens. E aí, sabendo da nossa ignorância, da nossa inconstância, da nossa falta de conhecimento prévio para entender tudo isso, ela vem escrevendo toda a sua obra, não apenas a série psicológica, porque, como dissemos, em Messe de Amor, essa tese já está apresentada. E ainda nesse mesmo... o si mesmo, encontrar a si mesmo, essa grande chave de leitura da obra de Joana. E, na sequência, a outra chave de leitura, que essa sim, aprofundada na série psicológica, a integração do ego-self. Porque nós estamos nessa dimensão do ego, do aqui e agora, dessa existência, como se nós fôssemos esse formato. E Joana de Ângeles vai nos lembrar que nós somos self, nós somos espírito. Não é selfie com I e E no final, que significa essa foto de frente que nós fazemos de nós mesmos. É self, S-E-L-F, que significa o que há de profundo, o espírito. Nós somos um espírito, nós somos essa centelha divina criada por Deus. E Joana vai dizer, é preciso que haja essa integração. O self, para se desenvolver, vai precisar das reencarnações. E nós vamos desenvolvendo muitos contatos, que são contatos em que revela-se o nosso ego, mas nós não somos o ego somente. Nós somos essa integração self-ego. E aí essa é uma chave de leitura própria da série psicológica. Na sequência, nesse mesmo parágrafo, aliás, nesse mesmo prefácio, que é o de Em Busca da Verdade, ela vai dizer: aquele que lê com seriedade e interesse, procurando entendê-las, ou seja, entender as parábolas e as sentenças de Jesus, no seu significado legítimo, arrancando a letra que mata e o espírito que vivifica, verá que essas são passagens de grande atualidade. E eu sempre fico pensando na arrumação desses textos, né? O quanto eles são bem pensados, bem escritos, porque vejamos a indicação: aquele que lê com seriedade e interesse. Não é apenas aquele que lê, ou que lê de qualquer modo, porque muitas vezes nós lemos. Quantas vezes nós já não lemos os evangelhos de qualquer modo, mesmo no Evangelho no Lar? A Joana nos dá esse caminho: ler com interesse e com seriedade.
para que nós identifiquemos o efeito saudável, como ela diz na sequência, que essa mensagem de Jesus produz em nós e de quanta atualidade tem essa mensagem de Jesus. Então, nós vamos encontrando ao longo de toda a sua obra essa apresentação, essa leitura do Evangelho no seu sentido mais profundo e no sentido em que a preocupação é aquele que lê o Evangelho encontre ali as chaves, as dicas para a sua psicoterapia. E se nós tivéssemos muito juízo, se nós já fôssemos espíritos assim muito maduros, nós faríamos disso, de fato, uma psicoterapia de libertação. Nós poderíamos fazer uma espécie de leitura semanal, o que Jesus me diz hoje, e começássemos a ler os 4 evangelhos. Ou nós poderíamos verificar o que Jesus diz sobre a raiva, sobre o ciúme, sobre o amor, e aí nós identificaríamos. Como nós temos dificuldade nisso ainda, a obra de Joana de Ângeles vem nos auxiliar nesse sentido e a obra do Espírito Emmanuel também. E aí, para exemplificar esse Jesus psicoterapeuta que narra a história, nós separamos aquela que é talvez considerada a parábola entre as parábolas contadas por Jesus. E confesso aos amigos que quando eu li pela primeira vez a interpretação para a parábola do filho pródigo, feita por Joana de Ângeles, que está no livro Em Busca da Verdade, eu confesso ter sido tomada por uma enorme emoção. Para mim, ali, naquela primeira leitura, foi como se a minha leitura da literatura espírita tivesse sido dividida em 2 momentos, modestamente. Antes de ler Em Busca da Verdade e após ler esse livro. A partir dessa leitura, todo um arcabouço de conhecimentos, de percepção, articulou-se na minha memória e na minha emoção, guiada pela interpretação do Espírito Joana de Ângeles. Então, só para que nós tenhamos um pouco da ideia, nós vamos ler a parábola, que não é longa, e na sequência vamos tentar seguir alguns dos indícios que a benfeitora deixa para nós. A parábola do filho pródigo, ou a parábola dos 2 filhos, é narrada apenas pelo evangelista Lucas e está no seu capítulo 15, versículos 11 a 32. E diz o seguinte: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os seus haveres entre ambos os filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país e este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, porém, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai e vou lhe dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi ter com seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, teve compaixão dele, e correndo o abraçou e o beijou. E disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: traze-me depressa a melhor roupa e veste-a no meu filho. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado. Matai-o, comamos e nos regozijemos, porque esse meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a se regozijar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo, e este lhe respondeu: chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai:
Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando este teu filho veio, aquele que gastou todos os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Aqui na Seja nós já fizemos várias palestras sobre essa parábola, e ela nos parece inesgotável. Nós poderíamos deixar um seminário só para analisá-la, e talvez o tempo ainda não fosse suficiente. O espírito Joana de Ângelis, com muita sabedoria, divide a análise dessa parábola em 3 grandes momentos e exerce sobre nós a sua psicoterapia. Ela apresenta o predomínio da sombra, o despertar do self e a integração moral. Vejamos bem, nós poderíamos separar essa parábola em 3 partes. Se nós apresentássemos esse texto a alunos do 8º ano, do 9º ano, e perguntássemos quais são as partes da história, eles responderiam que eram 3 partes. O primeiro momento, ou a primeira parte, em que o filho pede a herança e sai de casa. A segunda parte, em que ele decide voltar para casa. E a terceira parte, em que o pai o recebe jubilosamente em casa. Se essa fosse uma questão de prova, o aluno teria respondido com uma nota excelente. O espírito Joana de Ângelis, acompanhando esse raciocínio que é muito característico da nossa fase evolutiva de separar as coisas, vai então separar em 3 partes e vai desvelar para nós alguns símbolos. Predomínio da sombra. A sombra significa toda a sorte de enganos e de auto-enganos, sobretudo. A sombra significa quando nós estamos desintegrados daquilo que somos, o self. E todos nós temos sombra, graças a Deus. Estamos num processo evolutivo. Nós, às vezes, não enxergamos as nossas sombras, que podem ser apresentadas como sinônimos da nossa imperfeição, mas todos nós temos. Então, existe o predomínio da sombra quando um dos filhos, na parábola intitulado O Mais Moço, pede a herança. Ou seja, ele deseja ter logo o que ele teria com a morte do pai. Psicologicamente é uma grande sombra, porque ele deseja a morte do pai. Psicologicamente é sintoma de muita ansiedade. E ele recebe do pai a herança. Não satisfeito com a herança, ele precisava do mundo, o predomínio da sombra, da conquista exterior. E ele vai para o mundo. O texto diz que ele vai para um país longínquo. E lá ele vai dilapidar toda a sua fortuna, até que sobrevém uma grande seca. E quando sobrevém a seca, que é o sinônimo de dificuldade, de escassez, de um espaço emocional sem renovação, porque psicologicamente é isso que vai acontecer, esse personagem entra naquilo que se chama na narrativa de uma reviravolta na história. Porque ter ido para o país distante, Joana de Ângelis vai nos ensinar, significa romper os laços com a sua identidade. E aquele jovem rompeu os laços com a sua identidade cultural, inicialmente, com a sua identidade familiar, e mais do que isso, ele rompe os laços com a sua identidade espiritual. Ele se nega à condição de filho daquele pai. Para que a gente entenda isso, a gente vai lendo os vários capítulos do livro, mas o que interessa é o simbolismo do que ansiosamente pede o que só teria direito num outro momento da sua vida e vai exatamente para um lugar distante, em que toda a sua identidade, o seu pertencimento vai ser desfeito. E quando alguém perde a sua identidade, quando todo o seu enraizamento é desfeito, essa pessoa entra num processo de seca, de fato. Raízes externas de uma árvore são raízes secas. As raízes que sustentam a árvore estão sob a terra e estão, de fato, aguadas, estão guardadas, estão aquecidas. É ali por onde brota a ceifa, o que é para nós uma grande lição, porque ninguém desenraizado
brotará fruto algum. Antes do que isso, se manterá em pé. Então o filho vai se ver nesse momento da seca, quando ele não está mais com as suas raízes, não há seiva em si, a seiva da sua vinculação religiosa. E ele então vai trabalhar na condição indigna, que é a condição, nas circunstâncias em que a parábola conta, de alguém que vai cuidar dos porcos. Há vários simbolismos para isso, inclusive explicações culturais, que não darão tempo serem apresentadas nesta palestra. O que interessa é que, enquanto predomina a sombra, predomina o engano, predomina o erro. Num segundo momento, nós vamos ter o despertar do self. É quando aquele filho reconhece que ele tinha uma vinculação cultural, uma vinculação familiar, uma vinculação espiritual. E ele poderia ter optado por duas outras opções muito comuns a todos nós, que eu, particularmente, só vim entender as tantas vezes que li essa parábola. A opção 1 é terceirizar a culpa. Eu estou na situação indigna, ou a vida está ruim porque os outros fizeram a vida ruim para mim. Meus amigos, meus irmãos, meus pais. E nós costumamos terceirizar. E eu digo que nós terceirizamos tanto que é possível que a terceirização da culpa chegue em Adão e Eva, porque nós vamos sempre jogando para trás, para aqueles que nos antecederam. A outra possibilidade é se culpar, aliás, se vitimizar. E no processo de vitimização, nós somos os coitados e desejamos toda a atenção para nós, para que os outros reconheçam quão pobrinhos, quão limitados, quão carentes nós somos. E a vítima nunca produz a força da reconstrução. Ao contrário, ela espera ser conduzida. A terceira opção é a mais difícil. E para mim é inspiradora, é aquela para a qual eu volto, e já voltei em muitas circunstâncias de minha vida, que é a coragem de se consertar. A coragem de se consertar, meus amigos, é para os fortes. É para aqueles que, embora sabendo que erraram, reconhecem que têm uma filiação. Porque aqueles que estamos frágeis, fracos, ficamos culpando os outros ou nos vitimizando. A coragem de retomar. Porque o que volta é apontado pelos que ficaram. O que volta precisa enfrentar a si mesmo, olhar-se no espelho, enfrentar-se. O que é dificílimo e doloroso, porque não temos mais para quem terceirizar. Mas o que tem a coragem de se reintegrar, que é exatamente o despertar do self, que é a segunda parte da parábola, é aquele também que se integra ao cosmos. E aí sim, todos nós sabemos disso. Quando nós tomamos uma decisão acertada, em concomitância com a nossa vida, tudo flui. Popularmente as pessoas dizem, houve uma conjunção astral, houve uma conjunção com a nossa energia, com a nossa história. E tudo flui e nós fazemos o caminho de volta. Por isso o corajoso é muitas vezes intrépido, porque ele está movido pela energia de que ele está na sintonia daquilo que a lei divina permite para ele naquele momento. E por fim, a integração moral, que é a integração consigo mesmo. E os vários símbolos, o pai que o busca na estrada, a roupa nova, que é o símbolo de um novo momento, os sapatos, que são o símbolo do apoio, o anel posto no dedo, que é a ideia da mandala completa, ou seja, da integração do ser. E aí é esse momento de integração moral. E quando a parábola nos apresenta tudo isso, vai nos deixar no final algo para nós pensarmos, que é o filho mais velho. Exatamente aquele que estava fora da casa. E para quem ficou atento à parábola, vai perceber que a casa é o lugar do equilíbrio. O mais novo se desequilibra quando ele sai de casa, ou seja, quando ele se desvincula. E o mais velho, que estava numa posição lá e cá, é o em cima do muro, ora está, ora ele não está. E é surpreendido pela vida exatamente no momento em que ele está fora da casa, que é quando o irmão mais novo chega e ele, tomado de ciúme, revela quem de fato ele era. Para que nós compreendamos, então, os tantos símbolos
dessa parábola, que muito rapidamente aqui apresentamos apenas alguns, sugerimos a todos que possamos ler Em Busca da Verdade. E só para concluir, lembrar, Joana de Ângeles faz, na melhor linha do estudo kardeciano, aquilo previsto por Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: das narrativas sobre Jesus dos 4 evangelhos, ao Espiritismo interessa o seu ensino moral. Então, não é exatamente a biografia, nasceu ou não nasceu em tal dia, era uma sexta-feira, não era o dia em que foi crucificado, não são os dogmas, não são os milagres, não são as predições, são o ensino moral de Jesus. No século XIX, saúde moral era sinônimo de saúde emocional, de saúde espiritual. E Allan Kardec vai usar essa expressão, o ensino moral de Jesus. No final do século XX, quando Joana de Ângeles começa a escrever a série psicológica, e nesse século XXI, ela vai nos apresentar o sinônimo, a saúde espiritual. Porque ao longo do nosso processo das múltiplas existências, moralmente nós já nos comprometemos muito. Precisamos fazer o caminho de volta, restaurar, a partir dessa existência, o passado, arquitetando o futuro. Isso só é possível porque há a imortalidade da alma e há reencarnações. E somente com a mensagem de Jesus, que é terapia libertadora, é que nós conseguiremos fazer esse processo absolutamente sensacional, profundo e terapêutico. No presente, restaurar o passado e arquitetar o futuro. Fiquemos então, amigos, com a sugestão de lermos essa obra magistral ao alcance de todos nós, Em Busca da Verdade. Muita paz a todos.